Bom, pessoal, nessa aula a ideia é a gente dar um exemplo bastante simples sobre o microfone capacitivo, até para as coisas que a gente já explicou nas aulas passadas ficarem aí de maneira um pouco mais concreta. Então, o sistema que a gente vai ver é bastante simplificado, ele é constituído aí, o microfone vai ser constituído de um backplate, uma pequena cavidade e o diafragma móvel ali no topo da cavidade, fechando essa cavidade. Então, esse sistema é bastante simplificado. Os microfones capacitivos, na realidade, são bem mais complexos que isso, mas a gente vai começar por esse sistema simples. E aí, no capítulo seguinte, que a gente vai falar de fato de microfones, a gente entra em mais detalhes e vai fazer um circuito acústico completo de um microfone de medição. Então, a gente tem diafragma aqui sujeito à ação de uma pressão sonora. Esse diafragma naturalmente vai ter a sua impedância de radiação. E a gente vai ter uma cavidade aqui entre o diafragma e o backplate. Aqui eu só desenhei a polarização desse sistema, né? Colocando aqui uma tensão de polarização, que vai formar uma capacitância ali, o CE0. Normalmente, a gente tem aqui no backplate um terminal, que é um terminal positivo, que está isolado aqui do resto da carcaça do microfone. Então, aqui a gente vai ter um terminal positivo, que vai estar isolado da carcaça do microfone. E quando a gente vai conectar esse microfone, normalmente no microfone de medição, a gente usa esse cabo que a gente chama de BNC, que na verdade é um cabo coaxial. Então, vocês observam aqui na figura que no meio do cabo BNC aqui, existe um pino. Esse pino vai se conectar aqui no backplate e essa parte externa aqui, que é a malha do cabo, vai se conectar na carcaça do microfone e o diafragma também vai estar acoplado ali na carcaça do microfone. Então a gente vai ter o terra aqui no diafragma, né, e o positivo aqui no terminal aqui de saída do microfone, tá? A gente então tem do lado elétrico são essas características, né? Do lado mecânico a gente tem um diafragma normalmente tensionado com uma tensão mecânica Tm, Newton por metro, com uma densidade de material lá da membrana e com uma espessura de membrana e com uma área, certo? E do lado acústico, neste caso, a gente apenas vai ter a cavidade ali e a impedância de radiação e a pressão sonora que estão incidindo ali no diafragma, certo? Então, em termos de elemento aqui, só a cavidade. E aí tem os externos aqui, a pressão e a impedância de radiação. Bom, a gente viu que para um diafragma tensionado, nós temos aí um circuito em série, a gente viu isso exemplos atrás lá no capítulo de circuitos mecânicos, né? A gente fez o circuito mecânico desse diafragma tensionado, composto ali por uma massa, uma compliância e um amortecimento em série, tá? E a massa era dada por essa expressão aqui, né? 4/3 do densidade vezes a área vezes a espessura, e a compliância é dado por esse termo aqui que tem a ver exatamente com a tensão mecânica do diafragma. Então, vocês podem notar algumas coisas interessantes aqui sobre a tensão mecânica. Quanto mais tensionado for a nossa membrana, menor vai ser a compliância, ou seja, mais rígido se torna o meu diafragma, certo? Então, quanto mais eu aumentar a tensão mecânica, mais eu vou deixar o meu diafragma rígido e menos ele vai se mover. E isso vai ter um impacto na sensibilidade, certo? Beleza. Então, a gente tem um circuito mecânico, a gente tem um circuito elétrico, que vai ser formado pelo capacitor, e agora basta determinar o circuito acústico. A gente tem o algoritmo aqui, e a gente pode, então, determinar o circuito acústico indo lá para o nosso quadro. Então, a gente tem o nosso sistema aqui, né? O nosso algoritmo diz o seguinte, né? Primeiro, a gente tem que marcar as compliâncias com o nó e atribuir uma pressão para elas. Então, a gente volta aqui no quadro, marca a nossa cavidade aqui, que vai ter uma compliância com uma pressão P1. E o próximo passo a gente pode voltar aqui no quadro, né, na nossa apresentação. A gente não vai ter junções do tipo T, então a gente passa para o passo 3, que é marcar um nó fora do sistema com a pressão estática ali, ou a pressão de referência, certo? Então, se a gente marcar um nó aqui fora do sistema, com essa pressão aqui P0, e a gente pode voltar então e executar o passo 4 do algoritmo, que é as conexões físicas entre
compliâncias, as fontes sonoras, tubos, ranhuras vão ser identificadas e a gente vai escolher alguns componentes aí específicos para elas, certo? Então, a gente volta aqui no quadro, a gente nota que a gente tem o P de T aqui, como conexão física, e uma impedância de radiação associada ao diafragma, certo? E agora a gente vai unir esses nós. Então, a gente vai unir os nós por um braço, cortando uma e somente uma conexão física. Então, a gente volta ali. E a gente só tem essas do diafragma, que é a pressão e a impedância de radiação. Então, a gente vai unir aqui por um braço, conectar o nó P0. E a gente tem que conectar os nós das compliâncias ao nó P0. Então, a gente vai ter aqui esse nó da compliância conectado ao nó P0. E aí, né, a gente pode atribuir, o próximo passo é atribuir uma velocidade de volume em sentido arbitrário a cada nó. Então, a gente vai ter aqui apenas essa velocidade de volume aqui, que está associada ao diafragma, certo? Então, para fazer a transcrição do nosso circuito, a gente simplesmente tem, né, o P1 e o P0, vou colocar aqui. E aí a gente tem aqui a nossa fonte de pressão, a nossa impedância de radiação e a nossa compliância. Um sobre J ômega CA. E aqui no nó P0, certo? Então a gente tem esse circuito aí. Se a gente voltar lá para a nossa apresentação, esse circuito está desenhado aqui de um jeito um pouquinho diferente, mas a gente tem aqui o lado mecânico e o lado acústico. Então, notoriamente, essa velocidade de volume aqui, né, vai ser responsável ali pela velocidade do diafragma no lado mecânico, tá? Então, e a fonte de força vai estar ausente aqui no lado mecânico, já que todo movimento vai ser causado aqui pela pressão sonora. Então, se a gente montar o nosso circuitinho ali com o transformador, a gente vai ter a pressão sonora da fonte, a impedância de radiação, a compliância, a velocidade de volume, acoplando ali com o nosso diafragma. E aí vocês percebem que eu coloquei a massa, o amortecimento e a compliância aqui em paralelo com o transformador capacitivo, né? Porque esse acoplamento mecânico-elétrico aqui capacitivo, ele é feito por meio aqui da compliância mecânica. Então, a compliância mecânica está em paralelo com o transformador e o capacitor aparece aqui em série na saída do sistema elétrico. Eu coloquei uma impedância elétrica aqui genérica, só para dizer que o microfone está ligado em alguma outra impedância elétrica, tá? Mas vocês não precisam se preocupar muito com isso. E, de fato, normalmente a gente acaba medindo a função de transferência desse microfone em circuito aberto, ou seja, ele não está conectado em nada, né? O microfone, a gente mede ele aberto, tá? A gente tem também um pequeno notebook aqui para mostrar o comportamento desse tipo de sistema, tá? Então, é o mesmo sistema com figurinha do transformador, a gente tem ali as funçõezinhas que a gente usa para importar, né? E a função que define a compliância e a impedância de radiação do cilindro. E aqui alguns parâmetros, né, do meu microfone. Eu estou simulando aqui um microfone de 0,5 polegada, com uma certa área, tensão de polarização é 200 volts, o H0 é 20 micrômetros, tensão da membrana 3150, densidade, espessura da membrana, etc. Todos os cálculos estão aqui. Eu defini um amortecimento mecânico aqui um pouco arbitrário para ter uma curva realista, porque esse microfone, de fato, ele não existe no mundo real, ele é só um exemplo didático para a gente começar a aprender sobre o acoplamento, né? E aí, se vocês, né, resolverem esse circuito aqui, referindo tudo para o lado acústico, por exemplo, vocês vão chegar, né, numa expressão que está escrita aqui, né, no meu notebook. E aqui está o plot
da figura, né? Note que a função resposta em frequência, né, ou a sensibilidade desse microfone, é mais ou menos constante em todo o espectro, e ele tem uma ressonância aqui que tem a ver exatamente com a ressonância mecânica do diafragma, né, que é amortecida. Note também que esse termo que está plotado aqui no gráfico, o eixo Y, é o 20 log da tensão de saída dividido pela pressão de entrada. Então é a função resposta em frequência do meu microfone, né? Eu estou dividindo a tensão de saída pela pressão de entrada, certo? Eu plotei isso aqui em dB, mas eu poderia plotar isso aqui em escala linear, ou seja, em volt por pascal. Ou seja, quantos volts o microfone gera quando eu insiro 1 pascal de pressão sonora na membrana, certo? E o que eu gostaria que vocês fizessem, de curiosidade ou de tarefa, é mudar esses valores de tensão mecânica, por exemplo, relaxar a tensão mecânica, ou mudar a distância entre diafragma e backplate, ou mudar a tensão de polarização e observar o que isso impacta na sensibilidade do teu microfone, certo? E basicamente o que a gente vai ter é que existe um impacto dessas grandezas na sensibilidade do microfone, tanto na magnitude dela, né, quantos volt por pascal ela gera, quanto na frequência de ressonância. Então, em geral, quando a gente diminui o H0 ou aumenta o E0, a tensão de polarização, diminui essa distância e aumentar a tensão de polarização, leva a um aumento de sensibilidade do microfone. No entanto, essa distância ela não pode ser feita indefinidamente pequena, né? Ela tem que respeitar ali a rigidez dielétrica do meio. Do contrário, você pode ter um curto-circuito no teu microfone, tá? A mesma coisa vale para a tensão de polarização. Você não pode colocar lá 1000 volts no teu microfone, que provavelmente você vai romper a rigidez dielétrica do ar, né? E vai ter um problema de queimar o teu sensor. Quando a gente aumenta a área do microfone, isso também leva geralmente a um aumento de sensibilidade. Tanto é que os microfones mais sensíveis que a gente tem são de lá de 1 polegada de diâmetro, e eles são os microfones feitos para captar ruídos ali de níveis muito baixos, porque eles são de fato muito sensíveis, tá? No entanto, quando a gente aumenta o tamanho do corpo do microfone, a gente vai ter um efeito do microfone no campo acústico, ou seja, o microfone se torna ali um difrator para o campo acústico, e isso impacta no que ele consegue medir com uma faixa de frequência ali plana. Tá? A gente vai ver isso em mais detalhes no capítulo que vem. E por fim, se eu aumentar a compliância, ou deixar o diafragma menos rígido, né, eu vou levar a um aumento de sensibilidade, já que se eu aumento a compliância, o diafragma vai conseguir vibrar mais e vai ter um aumento de sensibilidade. Tá? No microfone real, o circuito acústico é bem mais sofisticado, a gente vai ter um backplate perfurado, a gente vai ter um termo ali que a gente chama de slit, um tubo de equalização, e 2 cavidades, e enfim, a gente vai ter um circuito bem mais sofisticado, mas a gente vê isso no próximo capítulo, tá bem? Até mais.